A vida é foda. Não sei exatamente qual momento tu tá vendo esse vídeo, mas provavelmente se você não tá passando por uma situação complicada, ou você acabou de passar, ou tá vindo uma situação complicada aí logo logo, porque realmente a vida é complicada, né? A gente não consegue entender direito o porquê que as coisas acontecem. E quando a gente está vivendo o momento, né, esse turbilhão de emoções, é difícil a gente passar por certos momentos, muitas vezes sem nos entregar para tristeza, né, muitas vezes sem nos entregar para angústia. E assim, eu falo isso porque nesses últimos 5 anos, mais ou menos, que eu venho num processo de amadurecimento, principalmente amadurecimento espiritual. Nesses últimos 5 anos eu venho buscado ter uma espiritualidade um pouco mais elevada, me entender mais, ter mais autoconhecimento. Foi aí que a vida realmente pegou e começou a balançar tudo. Começou a acontecer várias situações para que eu pudesse me enfrentar, para que eu pudesse me entender, situações difíceis para que eu pudesse aprender com aquilo, né, para ver como que eu ia reagir a certas situações. E na hora que a gente está passando ali naquele momento é muito complicado, né, é muito difícil. E foram várias questões mesmo que eu passei recentemente, mas no último ano foi assim um dos anos mais punks mesmo, sabe? Porque nessa busca pela espiritualidade, né, eu venho buscando um autoconhecimento de várias formas, tanto através de retiros espirituais, tanto através de medicinas da floresta, como rapé, ayahuasca, e vivendo a vida mesmo, né, conhecendo pessoas, enxergando oportunidades, tudo isso vai trazendo muito autoconhecimento pra gente. E no último ano, assim, a vida me apresentou muitas questões que eu precisava enfrentar. Eu lembro uma consagração de ayahuasca que eu estava, onde eu consagrei a medicina, e aí depois de um tempo começou a me dar a sensação de morte, como se eu fosse morrer, como se a minha morte estivesse perto, sabe? E aí eu comecei assim com aquela sensação, caramba, por que eu vou morrer? Por que eu vou morrer? E fiquei nessa assim, quebrando a cabeça, mas pô, o que eu fiz? Comecei a relembrar várias coisas, pô, mas por que eu vou morrer, sabe? Não estava aceitando aquilo, não estava entendendo por que eu estava com aquela sensação de que eu já ia morrer, tão jovem assim, minha morte já estava tão perto. E aí eu fiquei ali. E aí com o tempo eu fui aceitando. Fui aceitando. E aí chega uma hora que tipo assim, eu respirei fundo e tá bom, é isso, eu vou morrer. Não tenho o que fazer, eu vou morrer, né? E agora? E aí quando eu tive essa clareza, assim, quando eu realmente aceitei que eu ia morrer, eu abri os olhos assim e eu estava deitado lá na casa onde eu estava, né? Tinha uma imagem assim, era de um santo, só que eu não estava entendendo muito bem. E ali eu vi meio que uma imagem de Jesus, né? Como se fosse Jesus ali. E quando eu vi aquela imagem assim, veio como se fosse uma voz falando comigo. E aí falou algo assim: beleza, você vai morrer, mas o que você vai levar? O que está dentro de você que você vai levar para outro plano, que você vai continuar carregando dentro de você? Tu precisa resolver, tu precisa liberar o máximo de emoções possíveis, você precisa perdoar o máximo de pessoas, você precisa resolver o máximo de questões possíveis enquanto você está aqui nesse plano, para que você não leve isso para o outro lado, para que você não continue com isso dentro de você. Você acha que a morte já era? Você morreu aqui, tudo acabou? Não. A vida continua. A vida só acaba aqui, mas a vida continua lá. E aí quando ele me falou isso, ele me trouxe uma questão assim muito profunda, que eu tinha que confessar para uma pessoa e pedir perdão. Pedir perdão já é algo muito difícil, né? Quando você faz algo para alguém, a pessoa sabe que você errou, mas ali aquele orgulho, é muito difícil você ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Agora, mais difícil ainda é quando a pessoa não sabe que você cometeu um erro, que a pessoa não sabe o quão filho da puta você foi com ela, e aí você tem que confessar primeiro, falar que você fez para depois pedir perdão. Isso é muito mais difícil. E aí ele me trouxe essa questão que eu precisava ir para resolver. Precisava confessar e pedir perdão. Porque isso que eu estava guardando dentro de mim ia me levar para a morte. Que era algo muito sério mesmo, sabe? Muito obscuro, era uma energia muito negativa. E aí junto com isso, ele me trouxe outras situações para me resolver com a minha irmã, com a minha prima e com outras pessoas. Foi tipo um batidão de uma vez. E eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou resolver tudo isso daí.
E aí fui, resolvi, confessei, pedi perdão, e sim, foi muito difícil, né, fazer tudo isso, e fui, falei com a minha irmã, falei com a minha prima, pedi perdão também por outras coisas, né, também confessei coisas para elas que elas não lembravam. E depois disso, depois de ter feito tudo isso, cara, imagina toda essa energia negativa que estava dentro de mim, tendo que ser expurgada para fora. Aí assim, foi um baque, mas um baque. E começou catarse atrás de catarse. E eu fiquei mal assim por meses mesmo, sabe? Como se toda aquela energia tivesse sendo expurgada para fora, e problema de saúde, e isso e aquilo, e falta de energia, e não sei o quê. E assim, passando por isso, era algo assim muito difícil. Era muito complicado passar por isso, naquele momento. Mas eu tava ali, tipo assim, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. Depois que isso daqui passar, eu vou estar muito mais limpo, sabe? As coisas vão se abrir muito mais para mim. E eu fiquei nisso, passando por esse momento, tentando levar, sabe, com essa energia mais positiva, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. E ainda está sendo, porque ainda está reverberando muita coisa, né? Por conta de tudo isso daí que eu passei, muitos ciclos precisaram ser finalizados, né? E eu estou nesse processo de finalizar esses ciclos, mas assim, eu tô com essa energia dentro de mim, com essa mentalidade que, tipo, quando tudo isso acabar mesmo, aí o meu caminho vai se abrir, sabe? E a mensagem que eu quero trazer central é exatamente sobre isso. Porque assim, há muitos anos lá atrás eu recebi um aprendizado da espiritualidade que é o seguinte: você sabe quem você quer ser. No fundo você sabe, no seu coração. Sabe? Você sabe aonde você quer chegar. Por exemplo, eu quero chegar num lugar assim de muita sabedoria, onde a minha vivência, onde tudo que eu passei possa ser útil para o mundo, sabe? De alguma forma, para outras pessoas. E eu sei que isso vai levar tempo, né? Eu me imagino, sei lá, daqui 15, 20 anos, tendo uma sabedoria, né? Eu acredito que eu vou chegar assim no meu auge daqui muitos anos ainda. Para mim chegar nessa pessoa que eu quero me tornar sábia, vão ter que acontecer muitas coisas para que eu adquira essa sabedoria. Então, qual que é a mensagem que o universo, que a espiritualidade me passou? Falou assim, ó, você sabe onde você quer chegar. Então, toda situação que acontecer na sua vida, toda dificuldade, toda pessoa que aparecer, sabe, tudo, enxerga como uma oportunidade de crescimento, por mais difícil que seja. Passe por aquilo com a certeza de que aquilo está te preparando para você se tornar quem você precisa se tornar. Então assim, no momento que você está passando por uma dificuldade, muitas vezes é difícil, cara, é complicado, sabe, todas essas emoções, toda essa turbulência, mas é importante que você se mantenha centrada e entendendo que isso é importante, que você tem que viver isso, você precisa viver isso, faz parte do seu processo. É isso que vai te fazer chegar aonde você precisa chegar. E é exatamente quando você adquire essa mentalidade que você entra assim numa conexão de confiar em Deus, de confiar no universo, de confiar nos caminhos que estão vindo para você. E você não rejeita. Você não fica, ai Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ai, coitadinha de mim. Ai, é que eu não mereço. Sabe, você sai desse papel de vítima e entra num papel de mestre. Porque o que é um mestre? Um mestre é uma pessoa que aprendeu muita coisa, vivenciou muita coisa, teve muito aprendizado, a ponto de poder, sabe, ter uma sabedoria, um conhecimento tão grande, a ponto de ajudar outras pessoas com a sua própria história. E todos nós aqui estamos nos caminhos de nos tornar mestres. Por isso que nós estamos aprendendo dia após dia. Então é muito importante a gente vir para esse lugar de aprendizado e entender que tudo que a gente está passando na nossa vida é preparação para a gente se tornar aquilo que a gente tem que se tornar. Então busca olhar as situações que você está passando por essa forma. Tenta entrar nessa conexão, sabe? Por mais complicado que seja, por mais desafiador que seja, entra nesse lugar e traz essa energia, sabe? De como está conectado mesmo, tá? Isso não significa que você tem que ficar acomodado na onde você está, não. Só aceita que aquilo está acontecendo e vai o seu melhor, sabe? Passa por esse momento, sabe? Com uma mentalidade de tipo assim, é isso está me preparando, vamos lá, sabe? Isso vai me deixar mais forte, isso vai me fazer aprender uma habilidade, isso vai me tornar mais resiliente, isso vai me tornar mais paciente, isso vai me tornar uma pessoa mais forte, mais determinada. E eu preciso disso. Essa é a oportunidade correta,
Essa é a oportunidade perfeita que Deus está me dando para que eu me torne aquilo que eu preciso me tornar. Você percebe como muda muita coisa quando a gente pensa dessa forma? Quando a gente encara as coisas dessa forma? E a gente só confia no fluxo da vida? Por que a gente não confia? Sabe? O que aconteceu para a gente não confiar em Deus? Para a gente estar sempre murmurando, reclamando? Aonde a gente errou? E talvez a gente só precise disso. Isso aqui é passageiro. Daqui 100 anos, ninguém que está aqui hoje vai estar. Já vão ser outras pessoas. Já vai ter passado tudo. Já vai ter acabado. Então é isso, né? A mensagem de hoje que eu quis trazer é exatamente para você entrar nesse lugar de confiar mais no universo, independente das situações que você está passando.